Muito bem, estamos de volta. Hoje vamos falar sobre a saúde dos olhos, que é importantíssimo para todos nós. A catarata é um problema ocular que acomete milhões de pessoas e é uma das principais causas de cegueira no mundo. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, atualmente cerca de 285 milhões de pessoas estão visualmente prejudicadas no mundo. Dessas pessoas, 60%, de 60% a 80%, melhor dizendo, dos casos, podem ser evitados e tratados, ou seja, boa parte, gente. Então a gente quer saber mais sobre esse assunto e hoje convidamos a especialista, a médica oftalmologista, a doutora Mariana Coelho, para fazer parte do Vida e Saúde. Doutora Mariana, bem-vinda, obrigada pela participação aqui. E eu acho que catarata é um problema muito incômodo, mas que você vai mostrar uma luz no fim do túnel para a gente hoje, eu espero, aqui no programa. Bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês também, fazer parte desse programa que é lindo, que a gente assiste bastante lá em casa. É um prazer, Teru. Doutora, é o seguinte, acho que seria bom começar explicando o que é a catarata. Muitos que estão assistindo a gente convivem com o problema ou ajudam o pai, a mãe a se tratarem, uma tia, alguém que convive com esse problema que afeta demais a visão. É verdade. Bom, vou explicar, eu acho que realmente é muito importante explicar o que é catarata, porque muita gente confunde. Tem gente que acha que é uma carninha que cresce aqui na frente do olho, mas não é verdade. Catarata é uma lente do nosso olho, que chama cristalino, que vai opacificando com a idade. Então, a catarata é o envelhecimento dessa lente, que é uma lente natural que a gente tem dentro do nosso olho. Com o tempo, ela vai ficando amarelada e opacificada, e aí a visão vai caindo por consequência disso. Então, faz parte aí do nosso envelhecimento natural. Doutora, para a gente tentar entender, porque muitas vezes as pessoas têm problemas nos olhos e acabam se acostumando à visão que vai perdendo. Queria que você ajudasse a gente ou descrevesse melhor como é que é a visão de alguém que já tem catarata, porque eu sei que ela também vai assim, ela vai ficando pior, né? Então a gente separou aqui algumas maneiras para descrever a visão de quem tem catarata. A visão fica nebulosa, já que essa lente natural do olho vai mudando de cor ou vai ficando diferente. Isso, é verdade. E é o que você falou, a perda da visão, ela é tão devagar e tão lenta que a gente vai acostumando com o que é ruim e a gente acaba não percebendo. É por isso que às vezes a gente pode diagnosticar tardiamente se o paciente não vai fazer a consulta de rotina com o oftalmologista. Tá. Então, o principal sintoma de catarata é esse que você acabou de falar, visão embaçada ou nebulosa, né? Tá. E não resolve com colírio, não adianta eu aplicar alguma coisa externa. Isso um sintoma permanente. Não resolve com colírio. A catarata ela vai evoluindo e vai aumentando esse sintoma, mas ainda a gente não tem nenhuma medicação que possa prevenir ou tratar precocemente, né? Doutora, esse outro sintoma aqui, olha, não necessariamente, talvez o jeito que a gente fala, que o paciente descreve, dá essa sensação de que a visão embaçada ela também está dupla, mas não significa que ele tem um grau de miopia ou de astigmatismo, é mais essa sensação por conta da visão nebulosa. Isso. A gente pode, sim, perceber como duplo quando a gente tem, por exemplo, um grau que não está corrigido, né? E a catarata faz, sim, desenvolver um grau não corrigido nos pacientes. Olha. Na maioria das vezes, ela cria uma miopia. Então, o paciente pode, sim, ter uma queixa de, começo lá longe, eu enxergo meio duplo. Mas é porque a catarata vai fazendo com que o grau também evolua e a gente pode, sim, ter esse sintoma como consequência. Interessante. Olha aqui, essa outra descrição de como é a visão de alguém com catarata. Ele tem dificuldade para ler, dirigir, andar, fazer algumas atividades do dia a dia que antes talvez eram feitas com bastante naturalidade. Exato. E realmente existem casos, assim, às vezes até de queda no idoso por conta de visão ruim, né? Então, daí a outra importância, né? Porque um problema pode levar a outro problema de saúde, né? E eu já tive pacientes que chegaram e falaram assim, doutora, bati o carro 2 vezes na minha garagem. E aí eu vim ver no oftalmo o que era. Uhum. E aí era catarata. Tá.
Olha aqui, essa outra sensação descrita, doutora, uma sensibilidade à luz. Isso também é comum, principalmente a catarata. Existem vários tipos de catarata, né? E existe uma catarata que chama subcapsular posterior, é um tipo delas, né? Um local diferente que ela está ali dentro da nossa lente. E esse tipo de catarata dá bastante sensibilidade à luz. Então, é um sintoma que pode acontecer, sim, com a catarata. Agora, até parece um paradoxo, né? Porque essa outra sensação descrita aqui é que a visão noturna se torna mais fraca, ou seja, ele tem sensibilidade à luz, mas ao mesmo tempo, à noite também não enxerga bem. Isso, né? E ela pode piorar, assim, durante a noite, porque a pupila dilata e aí deixa passar alguns raios de luz, assim, um pouco mais tortos na nossa visão. Então, a gente geralmente tem, sim, uma visão um pouco mais embaçada à noite. Mas com a catarata, existem alguns tipos de catarata que isso torna-se quase intolerável. E aí a pessoa relata que não consegue dirigir mesmo à noite. Uau! As cores também são alteradas na visão de quem tem catarata. Elas se tornam mais amareladas, além de turvas, nebulosas, né? Com certeza, tá? Isso é um dos sintomas, assim, que talvez o paciente perceba mais depois que opera do que antes, né? Antes a gente não ouve isso muito como queixa, mas quando a gente opera, o paciente volta, doutora, agora eu tô vendo tudo diferente, as cores mudaram, o azul tá diferente, eu tava parecendo... E quando ele opera um olho e tem catarata no outro, aí sim ele consegue perceber essa diferença com bastante nitidez. Mas isso é bem comum. A catarata realmente a nossa lente do nosso olho que ficou um pouco mais opacificada e amarelada. Então, isso altera com certeza a cor do que a gente está enxergando. Agora, doutora, é o seguinte, a gente fica, né, tudo que acontece na nossa saúde é importante a gente descobrir ou investigar a causa, o que é que leva uma pessoa a ter catarata. Pessoas jovens também têm, porque eu tenho a impressão de que a gente antigamente ouvia falar de catarata só para os mais idosos. Mas essa lente natural pode ser desgastada por outros motivos além da idade? Sim, tá? Existem várias outras coisas que podem levar a catarata e existem vários tipos de catarata, inclusive cataratas congênitas em bebês, tá? Que são por questões genéticas. As cataratas podem acontecer em adultos jovens, em alguns casos, como, por exemplo, um alto míope. O que é isso? Um paciente que tem um grau maior que 6 de miopia, ele tem mais chance de desenvolver catarata precoce. Pacientes que usam muito corticoide, que é uma medicação, causam catarata medicamentosa, se usar a longo prazo. Então, pacientes asmáticos, com DPOC, que é problemas pulmonares, usam bastante, pacientes com lúpus, por exemplo, doenças reumatológicas. E outro fator que é a catarata por doenças metabólicas, que é o diabetes, por exemplo. Então, o diabetes também pode fazer com que a catarata venha bem mais precoce. E como a gente tem diabetes em jovens, né, isso também pode fazer com que a catarata venha mais cedo. Agora, doutora... Dentre outras doenças. Pode falar. Existem outras possíveis causas também, é isso? Sim, várias doenças aí incluídas aí nesses grandes grupos de doenças reumatológicas e metabólicas, né? Tá. Agora, me conta uma coisa, doutora. Às vezes, essas mudanças que a gente descreveu aqui na visão de quem tem catarata, elas vão acontecendo gradualmente. E a gente pode, sim, perceber uma hora ou outra que a visão está realmente comprometida, mas eu queria saber como é que é feito o diagnóstico da catarata. Ou seja, quem deve procurar um médico, em que momento precisa procurar um médico e o que vai ser feito no consultório para que essa catarata seja diagnosticada, de preferência, quanto antes melhor, né? Exato. A catarata, como os sintomas são lentos, alguns tipos o sintoma pode ser rápido e o paciente pode vir mais rápido. Mas em alguns casos, realmente os sintomas são bem devagar. E aí os pacientes que não vêm à consulta de rotina, eles podem ter um diagnóstico tardio. Então a gente tem que lembrar que ir na consulta oftalmológica é super importante, não é só para ver o grau do óculos, né? A gente examina doenças oculares como catarata, glaucoma, afere a pressão intraocular, às vezes faz uma fundoscopia, avalia a retina. Então, independente da catarata, se a gente fizer um acompanhamento correto, que é anualmente, a gente vai ter um diagnóstico precoce de inúmeras doenças, que só tem a trazer vantagens aí para a nossa saúde.
Mas aí você fala uma visita anual ao oftalmo, qualquer pessoa de qualquer idade, porque eu tô chegando perto dos 40, e aí eu tô sentindo que realmente eu preciso bater cartão aí no consultório com mais frequência, porque historicamente a gente sabe que depois dos 40 o braço começa a ficar mais curto, né? Eu ainda não tô nessa fase, mas a gente tem essas idades pré-estabelecidas que o olho começa a mudar, né? Como tantas outras coisas na vida. Então, o que você indica? Essa visita anual para todas as idades? Ou, sei lá, a criança eu sei que precisa ir sempre, mas depois na fase jovem, adulta, explica pra gente isso melhor. O ideal é ir todas as idades, tá? Anualmente, ao oftalmologista, com certeza. Existem algumas idades mais críticas, né? Então, até os 21 anos, o nosso olho está em crescimento. Então, isso, às vezes, as mães levam a criança só com 8 anos de idade, por exemplo, ao oftalmologista. Já deveria ter levado bem antes, né? Então, com 6 meses, às vezes 1 ano e meio, e depois com 3 anos. E aí, a partir dos 3 anos até os 22 anos, anualmente, com certeza. Dos 21, 22 anos até os 40, que é uma idade onde a gente tem um pouco mais de estabilidade do grau refracional, que a gente fala. Então, é uma idade, assim, que as pessoas às vezes procuram menos, mas não é menos importante a gente ir, porque a gente pode diagnosticar problemas nessa idade. Mas depois dos 40, aí realmente é fundamental, novamente, a ida ao oftalmologista todo ano, para avaliar questões como glaucoma, que é uma doença que vem com pessoas de mais idade também, presbiopia, que é esse problema do braço curto que você citou, e outros tipos de doença. Doutora, é o seguinte, existem alguns sinais que a gente pode observar que podem ser indícios de catarata? Existe um tipo de catarata que a gente chama de catarata total ou catarata branca, que a gente consegue ver através da pupila da pessoa, onde tem assim, a parte colorida do nosso olho, né? E o centro onde a gente enxerga preto é a nossa pupila. Então, esse tipo de catarata total, batendo o olho, a gente consegue ver de longe que a pessoa tem catarata. Mas, de longe não, de perto, né? Quando a gente olha meio de pertinho, porque a pessoa não tá vendo. Só que nesses casos, a pessoa não está enxergando absolutamente nada por esse olho, né? Então, fora esses casos bem extremos, a gente não consegue avaliar de fora se a pessoa tem catarata, porque ela não é aquela carninha que as pessoas acham que é. Então, as pessoas veem o pterígio, que é aquela carninha que cresce aqui no meio do olho, e acham que aquilo é catarata, mas não é. É um outro problema que também merece atenção junto ao médico ali, né, doutora? Também, mas a catarata a gente examina na lâmpada de fenda, que é um aparelho microscópio que a gente tem no consultório de oftalmologia. E, através dele a gente consegue ver a catarata. Doutora, tem gente que fala assim, olha, talvez eu esteja com catarata, eu estou aí percebendo que esses sintomas que a doutora descreveu aqui eu consigo me encaixar um pouco aqui, mas eu não vou tratar, já estou velho demais, ou de repente eu vou conviver com isso aqui. Qual é o problema de não se tratar a catarata? Ela pode levar a cegueira, por exemplo? E eu quero saber se isso seria em jovens e crianças também. Também, a catarata não diagnosticada pode, em crianças, até uma urgência oftalmológica. E a catarata é um dos principais motivos que a gente faz aquele teste do olhinho quando as crianças nascem, para que a gente veja se existe luz passando, porque se não existir, a gente considera uma urgência oftalmológica, fazer a cirurgia o quanto antes nesse bebê, porque senão ele não vai ter uma visão nunca na vida, mesmo que seja corrigida essa cirurgia mais para frente. Olha! Mas no adulto, então, isso aí, por isso que a gente tem que fazer o teste do olhinho, né? Tem a ver bastante com catarata. Mas no adulto, a catarata senil, que a gente fala, que vem pela idade, ela vai endurecendo. E a gente usa um aparelho de ultrassom durante a cirurgia para fazer a catarata. Quanto mais dura essa catarata, mais danos oculares a gente realmente pode ter. Então, existe sim um período. Quando ela está muito inicial, a gente pode aguardar e ir só acompanhando a cada 6 meses, mas quando ela já está um pouquinho mais avançada, a gente já indica cirurgia. E se a gente deixa passar, porque o paciente às vezes fala, eu tenho medo, eu não quero operar, não é uma boa opção, porque realmente pode ter, a cirurgia aumenta o nível os riscos de complicação e a catarata fica mais dura, o que faz com que durante a cirurgia a gente possa ter um pouco mais de lesão do que a gente teria numa catarata com uma cirurgia de uma catarata menos dura, né?
E por que as pessoas precisam encarar esse medo diferente? A cirurgia é segura, doutora? Quais são as chances de melhora em geral para os pacientes? A cirurgia de catarata é a cirurgia mais realizada no mundo inteiro. É uma cirurgia extremamente segura, que até hoje vem evoluindo imensamente. Antigamente a gente tinha outros tipos de cirurgia, mas essa área aí da oftalmologia é uma área que a gente está tendo lançamento de lentes intraoculares, que é o que a gente troca, né, o nosso cristalino por uma lente intraocular, todos os anos. Esse ano a gente teve vários lançamentos de lentes novas. Então é uma cirurgia que tem muita tecnologia envolvida. Então é uma cirurgia muito segura, mas muito segura mesmo, tá? Então a gente... E a recuperação é rápida, doutora? Como que é? É tranquila? Super tranquila, recuperação super tranquila. O paciente, às vezes a gente orienta a ficar em casa na primeira semana, mas depois aí vida normal, uma recuperação tranquila, não costuma ter dor, a gente não faz injeção, é super fácil. Olha, que bom, boas notícias por aqui. Agora é o seguinte, doutora, a gente está aqui no Vida e Saúde, você sabe que a gente sempre fala, tenta prevenir com a catarata. Existe alguma coisa no nosso estilo de vida que pode influenciar no aparecimento ou na piora da catarata e que a gente possa, de repente, olhar com mais carinho? Na piora, sim, tá? A gente pode ter, por exemplo, o tabagismo está relacionado com a incidência mais precoce de catarata. Então, hábitos saudáveis como não fumar, usar óculos de sol com proteção ultravioleta, não aqueles de barraquinha, também protege os olhos, não só da catarata, mas de outras doenças. E o cuidado da nossa saúde em geral, evitando aí a síndrome metabólica, que é a doença que causa diabetes, essas coisas, obesidade, diabetes, sobrepeso, enfim, tudo isso está relacionado com aumento da catarata também, porque o diabetes é uma doença extremamente grave para os olhos. Então, o controle, o fato de a gente prevenir, o fato de não ter o diabetes, pode sim prevenir a catarata causada pelo diabetes, né? E aí você fala isso, eu já fico pensando em outras doenças que podem gerar o diabetes, como obesidade, como doenças metabólicas. Então, realmente cuidar do nosso estilo de vida, o que a gente fala aqui no Vida e Saúde para você, o que os especialistas trazem aqui para você, realmente podem interferir na saúde dos seus preciosos olhos. Então, realmente vale a pena se cuidar por completo. Doutora Mariana, nós te agradecemos pela conversa aqui no Vida. Acho que você tem mais alguma coisa para falar? Lembrou de mais alguma coisa? Não, então... Fiquei muito feliz em participar com vocês, viu? Eu estou muito agradecida também pela sua participação e tantas dúvidas esclarecidas aqui e espero te encontrar aqui mais algumas vezes. Obrigada, doutora. Combinado. Tchau, obrigada. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo, mas antes eu quero te lembrar que novembro é o mês do Novembro Azul, que a gente está aqui, olha, engajado nessa campanha Vida e Saúde contra o Câncer. Várias pessoas têm se envolvido, têm tirado suas fotos, participado e talvez você também queira fazer parte dessa nossa campanha e usar esse filtro aí nas suas redes sociais. E para fazer isso é muito fácil. Você vai lá acessar o Instagram, vai no perfil do Vida e Saúde, que é @vidaesaudeNT. Aí você clica lá naquele ícone de efeitos especiais, aquele rostinho com umas estrelinhas, e lá tem um vídeo meu usando esse filtro. Não tem nada nesse vídeo, é só uma demonstração e você clica em experimentar e aí pronto. É só tirar sua foto, fazer o seu vídeo, só não vale deixar de marcar a gente. Então você faz aí a sua foto, pode fazer um videozinho também falando o que você acha importante nessa campanha e aí marca a gente, @vidaesaudeNT, para que a gente possa ficar juntos realmente durante esse momento de conscientização da saúde do homem. Bom, quero que você faça isso, você pode fazer inclusive agora durante o intervalo, tá? A gente vai fazer uma pausa rapidinha, na volta tem claramente, o Dr. César Vasconcelos vai falar aqui sobre erros cometidos pela falta de autopercepção, assunto muito interessante. E ainda tem essa receita de bolo de fubá com coco e banana que tá sensacional. Ó, não sai daí não que eu já te ensino essa receita.